Queridos amigos, que alegria! Estamos iniciando pela nossa TV A Caminho da Luz um estudo sobre as obras de André Luiz. Hoje estaremos estudando Missionário da Luz. Esse livro é muito interessante, onde André Luiz traz muitas coisas falando da mediunidade, falando do mundo espiritual. Realmente é um livro para nós estudarmos de uma maneira profunda. Estaremos estudando juntamente com André Luiz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Saudamos também os nossos telespectadores do canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, os nossos ouvintes, mandando um abraço a todos os amigos que chegaram até nós, perguntando a respeito da continuidade do estudo do livro Os Mensageiros. Se você está conhecendo eu e o nosso querido Sérgio Vilar agora, você conheça também o estudo que realizamos em parceria do livro Nosso Lar e também do livro Os Mensageiros. André, onde estão esses programas? No mesmo canal do YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Estaremos hoje então estudando o prefácio dessa obra. O nosso tempo será de 45 minutos. Mas, tendo em vista ser um estudo muito rico, nós estaremos dividindo, a partir do capítulo 1, programas de 30 minutos. Por quê? Para que possamos esmiuçar ainda mais essa obra. Porque vale a pena. Teremos a participação especial do Dr. João Coseto, um irmão nosso da nossa casa, do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, do Núcleo Chico Xavier, que estará falando um pouquinho da glândula pineal, da parte que ele estudou na área científica, na condição de médico, para enriquecer ainda mais o nosso estudo. Então, por isso, esse capítulo que estaremos estudando hoje, que na verdade não é um capítulo, é um prefácio, mas é um capítulo de tal a sua beleza, porque foi trazida por Emmanuel, e Emmanuel enriquecendo essa mensagem que André Luiz traz. Então vale a pena nós estudarmos com muito afinco esta obra, né, André Luiz? É verdade. Eu gostaria também de divulgar para os nossos telespectadores que a TV A Caminho da Luz tem o WhatsApp. Se você quiser entrar em contato comigo, com o nosso querido Sérgio Vilar, se você quiser receber as nossas notificações, relembramos que o grupo do WhatsApp da TV não é um grupo, é uma lista de transmissão. Então, diariamente, nós soltamos mensagens, nós soltamos áudios, vídeos, tudo envolto dos nossos trabalhos, dos trabalhos da TV A Caminho da Luz. O nosso número é 19 99778 2794. Se você é de Portugal ou de outro país, você acrescente mais 55. O nome do prefácio é Ante os Tempos Novos, quando Emmanuel nos fala: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada, não compreende a promessa da vida futura, com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações, ainda tenros, amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Não diz que nós precisaríamos estudar com mais profundidade o prefácio? Porque Emmanuel vem nos relembrar que nós somos crianças no campo espiritual. Ainda vivemos
sobre fantasias. Ainda criamos dentro de nós heróis. Ainda somos criaturas que não queremos assumir a realidade. E Emmanuel vem dizer que André Luiz sai da ficção, sai das histórias infantis para a realidade do que vem a ser o mundo espiritual, o que vem a ser o espírito no seu significado maior, a sua vida após a morte, a sua vida que é transcendental, a sua vida que se modifica de acordo com a busca do conhecimento. E eis que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Trazer o fanatismo de uma maneira pela qual ele possa ser retirado de dentro de nós. Esse fanatismo que durante muitos séculos, muitos milênios, nos arraigou a histórias maravilhosas, mas histórias que apenas foram narradas e contadas pela mente humana. E hoje nós vamos ver uma história real. O que é a vida? O que é a criação de Deus? O que é o homem? E nós vamos compreendendo a beleza daquilo que Deus criou, que nós chamamos as suas leis imutáveis. Olha que coisa maravilhosa, André Luiz. É verdade. O prefácio de Emmanuel já vale pelo livro todo. Emmanuel, este espírito evangelizado que contribuiu diretamente com a obra de Allan Kardec, já que compôs a pleiade do Espírito da Verdade, ditando, por exemplo, a mensagem O Egoísmo, que está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje, através das mãos de Chico Xavier, deixa-nos este tesouro, prefaciando, ensinando, enriquecendo, através da terceira obra do Espírito de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. É interessante, André, que ele diz para nós que as leis imutáveis, ou seja, todas as leis que foram criadas por Deus são imutáveis. Por que imutáveis? Porque o homem não consegue modificá-las. Depois ele encerra dizendo uma coisa maravilhosa. Revela-lhe a verdade. André Luiz começa a tirar e a dar sequência à obra de Allan Kardec, que vem tirar o véu do esquecimento, vem abrir uma pontinha desse véu do mundo espiritual. E depois ele diz, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe, sem ruídos, sem alarme, mas, ao mesmo tempo, mostrando a nós a importância do mundo espiritual e a sua interferência no mundo físico. É o que nós vamos estudar nessa obra. Dando continuidade, as páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota, percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreende que as praias de beleza divina
e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Veja, querido amigo, como é interessante nos adentrarmos na linha de pensamento desse grande filósofo que é Emmanuel. Primeiro, ele nos fala que a obra vem nos trazer a realidade, saindo da condição de crianças espirituais. Segundo, ele vem enfatizar a importância do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso trabalho, porque nós sempre fomos habituados pelas igrejas tradicionalistas a pagar isso, a pagar aquilo, sempre pedindo para o outro fazer aquilo que compete a nós. Somos incapazes sequer de fazer uma prece. Somos incapazes de ajudar alguém. Pedimos aos outros que orem por nós. Pagamos muitas vezes. Preferimos dar aos outros para que eles façam a caridade. Somos incapazes de assim fazer. Então, Emmanuel vem nos falar da importância de crescermos espiritualmente, compreendermos qual é a tarefa que caiba a cada um de nós na atual realidade. O que Deus espera de nós? Poderíamos dizer, essas três figuras maravilhosas que passaram pela Terra. Logicamente, o homem mais importante, nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe para todos nós a fundamentação do sentido da palavra amor. Depois nós tivemos Allan Kardec, que desafiou as leis do homem, trazendo para nós a ideia e a concepção do mundo espiritual. Teve a coragem de codificar a doutrina, porque ele não criou nada, apenas codificou, apenas fez com que o pensamento dos espíritos pudesse ser aglutinado, já que se tratava de um grande professor, fez de uma forma aonde todos pudessem compreender o começo, o meio e o fim. Esse sistema metódico de uma aula para nós podermos compreender a vida sobre aquilo que os espíritos vinham trazer para todos nós naquele momento. E depois nós tivemos Chico Xavier. Nós talvez hoje, aqueles mais jovens, não conseguem entender o que o Chico passou na década de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e ainda continua a passar. Porque há muitas pessoas que acham que esses livros de André Luiz são ficção. Não conseguem entender a beleza da criação divina, a perfeição da construção de algo que se iniciou com Jesus. Onde Kardec veio trazer para nós a obra do Cristo e ainda veio trazer algo que o Cristo não pôde falar na sua época. E Chico abriu mais um pouco o véu do mundo espiritual, trazendo-nos uma realidade que até então não conhecíamos. Repare, querido amigo, que nos ouve nesse momento, que nos assiste, os três foram amplamente perseguidos. Jesus foi à cruz, porque a sua mensagem era muito forte. A sua mensagem tocava o coração e não interessava aos homens importantes daquela época. Allan Kardec lutou com muitas dificuldades. Talvez só não foi à fogueira, porque a Inquisição já havia acabado algum tempo antes, porque senão também teria passado por esse processo. Chico Xavier, incompreendido até mesmo no movimento espírita. Então nós vemos hoje esses grandes baluartes que vieram trazer revelações. Muitos podem estar se perguntando, Sérgio, por que você não fala de São Vicente de Paulo?
Por que você não fala de São Francisco de Assis? Por que você não fala de Mahatma Gandhi? Por que você não está citando Irmã Teresa de Calcutá? Porque eles trouxeram um trabalho na área do amor. Não trouxeram nada no campo da revelação. O campo da revelação foi trazido por Jesus. E depois veio Allan Kardec continuar o trabalho do Cristo, lógico, numa proporção bem menor, mas sobre a tutela de Jesus, o Espírito de verdade que estava lhe auxiliando. E depois tivemos Chico Xavier, também tutelado por Jesus, nesse trabalho magnífico dessas revelações. É isso que Emmanuel vem nos trazer e nos revelar, a reforma íntima que o Espiritismo tanto decanta, André Luiz. Continua Emmanuel. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinárias. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando, devagarinho com paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe, atualmente no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quando sabemos que 100 anos de atividades no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna, Emmanuel, com toda a sua prudência, com todo o seu bom ânimo, mostra para nós a necessidade de desmistificarmos a ideia do céu fácil, a ideia de que eu posso pedir ou pagar para que os outros orem por mim, façam por mim a caridade. Se eu não fizer a minha parte, se eu não contribuir com o meu quinhão, ninguém poderá fazer em meu nome. É cada um por si, como dizia Jesus, cada um por si, cada um levantando as suas próprias obras, edificando o homem de bem. Por mais que eu venere o meu pai, a minha mãe, ou quem quer que seja, eu não posso fazer por eles como eles não podem fazer por mim. Que eu possa compreender, que nós juntos possamos compreender esta verdade. A única vitória que nós podemos empreender aqui nesta dimensão é sobre nós mesmos. No mundo espiritual será descortinado aquelas fantasias, aquelas ilusões, e nos depararemos com o que fizemos, com as nossas obras, sejam obras para o bem, sejam obras para o campo equivocado. A nossa verdadeira pátria não é esta. Aqui nos encontramos de passagem 70, 80, 90 anos. Daqui a pouco estaremos do outro lado da vida. E o que estaremos levando de herança? O que estaremos levando do que aqui fizemos, do que aqui deixamos? A verdade sempre vencerá. Ela pode demorar, ela pode retardar, mas ela vencerá sempre. E eu relembro Allan Kardec através do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta a respeito da marcha evolutiva, na lei da evolução, e Allan Kardec obtém a seguinte resposta: o homem não tem o poder para retroceder, mas o homem tem o poder de estacionar a evolução, gerando um prejuízo para si e para o coletivo. Eu não posso retroceder, mas pelo meu egoísmo, pela minha prepotência, eu posso parar a evolução minha e das pessoas que estão do meu lado. Observemos se estamos sendo instrumentos da paz e do progresso. 5 pontos essenciais
Emmanuel relembra nesta mensagem que o André acabou de ler. Essa belíssima menção que André Luiz faz, mas há uma coisa muito interessante também que poderíamos aqui completar essa linha de raciocínio que estamos nesse bate-papo. Primeiro, Emmanuel nos faz um alerta que ninguém perturbará a lei divina. É bobagem o homem imaginar que o homem vai acabar com o mundo. Quem somos nós? Nós não temos capacidade para isso. Isso é querer dar força ao mal. É verdade que nós somos compelidos a chamar a atenção da humanidade no sentido desse crescimento espiritual e cuidarmos daquilo que é a natureza, mas jamais conseguiremos mexer nas leis imutáveis. Seria muito pequeno imaginar que o homem conseguirá destruir uma obra que pertence ao Criador. Segundo, o Espiritismo cristão. Ele nos convoca a sermos os cristãos primitivos no trabalho do bem. Depois ele nos fala das questões, das características do Consolador da humanidade. Esse é o principal motivo pela qual a doutrina espírita, baseada na obra do Cristo, vem nos relembrar o consolo que todos nós necessitamos. Depois ele nos fala com muita ênfase: a morte física não existe. Aliás, a morte física existe. O que não existe é a morte espiritual. O corpo perece, mas o espírito é sublimado, continua. Então esses pontos é o que eu consegui encontrar de beleza nesse conteúdo que o André acabou de ler para nós, para podermos, nessa troca de informação, levar e buscar, nessa linha de raciocínio de Emmanuel, compreender esta mensagem. Dando continuidade, Emmanuel nos fala: infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para os homens descrentes do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Nessa parte, o André leu praticamente 2 parágrafos. O primeiro tem um significado muito importante. Nos fala da caridade, os desafios que todos nós teremos para o trabalho de reforma íntima. Vamos relembrar que o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, vem trazer para todos nós a importância da caridade, o porquê nós temos que ser caridosos. Porque quando eu exercito a caridade, eu estou gastando meu tempo no campo do bem. Com isso, estou trocando aquela figura do homem velho, que é o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, pela condição do homem novo. E a segunda parte, André, querido telespectador, fala da questão espiritual, porque agora começamos a entender que nós somos espíritos. Nós começamos a entender que Deus, segundo o livro dos Espíritos, é infinito. O que é algo infinito? É algo que não se teve um começo e algo que não terá um fim. Mas depois vem a explicação de que nós somos finito. O que é um ser finito? Tivemos um começo, mas não teremos um fim.
Ou seja, a partir do momento que nós fomos criados, é para a eternidade. Ah, mas quando é que teremos uma vida melhor? A partir do momento em que nós colhermos o passado criminoso, ainda cheio de mágoas, de rancores, de desafetos, para substituí-lo por um mundo novo, aonde nós teremos a vertente do amor, da bondade, da caridade. E é por isso que a caridade entra nesse aspecto espiritual. Quando nós passamos a reformar a nossa alma, passamos a mostrar o homem na busca incomensurável daquele convite que o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz, o homem de bem. É verdade, é um desafio muito grande, porque ser um homem de bem exige renúncia e sacrifício. Chegou o momento de nós, os espíritas, deixarmos as posições teológicas de lado, as diferenças de pensamentos e unirmos no mesmo ideal. Nós, os espíritas, estamos perdendo um tempo muito grande defendendo a tese de um e refutando a tese do outro. Fiquemos com Jesus, Kardec e Chico Xavier. Não vamos perder tempo com dissabores, com desvios de foco. Hoje nós vemos uma enxurrada de pessoas vindo a lume, criticando esse, denunciando aquele outro, e o espiritismo que perde com tudo isto. Unamos no mesmo ideal, unamos no mesmo propósito. Por mais que eu não concorde com aquilo, que eu respeite, que eu veja o esforço do companheiro. Nós temos a verdade do nosso lado, mas ainda não a compreendemos. E por não a compreendermos na sua totalidade, muitas vezes exprimimos uma ideia que não é fiel à realidade. É uma caridade também respeitarmos. A verdade sempre triunfará, sempre aparecerá. Chegou o momento de sermos espíritas cristãos. Até agora nós fomos espíritas e muitas vezes caminhamos para o separativismo, para o personalismo. Chegou o momento de sermos espíritas cristãos, pegar o Cristo como modelo, pegarmos o Cristo como referencial e procurarmos, mesmo que de um modo imperfeito, pequeno e limitado, colocarmos em prática o que o Cristo nos deixou há mais de 2000 anos. Dando continuidade, Emmanuel nos fala: ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. E por este motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino, dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perespírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Poderíamos então aqui fazermos essa reflexão pela qual
Desde o princípio da mensagem de Emmanuel, quando ele baila sobre a questão da nossa infância espiritual, depois a busca do homem novo através do seu esforço, da sua dedicação, o conhecimento das coisas pertinentes ao mundo espiritual, e agora ele vem encerrar essa linha de pensamento conclamando o homem a trabalhar com o mundo espiritual. Ou seja, revelando para todos nós que ao nosso lado existe um mundo invisível para nós. Um mundo invisível para todos não é verdade. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos 70 tipos de mediunidade, retrata a questão do médium que tem a dupla visão. Ou seja, ele consegue enxergar o mundo espiritual, os espíritos que estão ao seu lado. E é exatamente dessa maneira, nessa linha de raciocínio perfeito que Emmanuel tem, usando a lógica, usando o bom senso, para que possamos agora trabalhar no sentido do bem. Sempre trabalhamos com os espíritos. Mas como nós ainda ignorantes éramos e ainda continuamos ignorantes com referência a vários itens, ainda pelo homem velho, diante de nossas ações, é natural que os espíritos que nos acompanham são espíritos assemelhados à nossa maneira de pensar. Ou seja, se eu sou mau, ainda desejo mal para o próximo, se eu não sou sério nos meus objetivos de vida, quais são os espíritos que estarão me acompanhando? E é por isso que Emmanuel vem nos convidar a um novo padrão vibratorial, exercendo a caridade, conhecendo as leis naturais que nos cercam, para podermos ter bons espíritos nos acompanhando, nos auxiliando, nos envolvendo, nos aconselhando o caminho verdadeiro diante de um mundo que ainda chamamos de mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, o mal ainda impera sobre o bem. É por isso que nós estamos vendo tantas tragédias. Tanto as tragédias no campo pessoal, quanto as tragédias no campo coletivo. Então é esse o ensinamento que Emmanuel vem trazer para todos nós, André Luiz. É verdade, querido Sérgio. Nós vemos que neste ponto que Emmanuel fala, dando a André Luiz, é muito importante que o nosso telespectador que está nos perguntando pode questionar, André, quem foi o espírito de André Luiz? Veja, quem procurar nas palavras de Chico Xavier ou nos escritos direto de Chico Xavier, em momento algum nós vamos ver Chico Xavier dizendo publicamente para as pessoas, ou que esteja gravado, que André Luiz foi Carlos Chagas. Porém, de um modo unânime, as pessoas de Pedro Leopoldo, as pessoas de Uberaba, os amigos de São Paulo, os amigos do Rio de Janeiro, os amigos próximos de Chico Xavier, que tinham contato com Chico Xavier em sua casa, dizem de forma unânime que André Luiz é Dr. Carlos Chagas. Nós sabemos que Valdo Vieira, ele caminhou por outro lado. Chegou em determinado momento da década de 60 que ele seguiu por outra vertente, fundando o seu próprio pensamento. Então, mas nós vemos no YouTube ele mesmo dizendo que André Luiz foi Carlos Chagas. E é interessante que quando André Luiz, Chico perguntou para Carlos Chagas qual que é o nome que nós vamos dar à sua obra, André Luiz apenas perguntou, quem que é este moço que está dormindo? É o irmão do Chico, que estava dormindo próximo, num sofá. Ele é meu irmão, chama André Luiz. Então podeis me chamar de André Luiz. E o Chico pergunta, mas por que usar um pseudônimo? Daqui a um ano você vai entender o porquê. Passado um ano da publicação do livro Nosso Lar, estoura aquele célebre caso da família de Humberto de Campos, em que a viúva de Humberto de Campos e os filhos entram com um processo contra Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira requerendo os direitos autorais das obras de Humberto de Campos. Interessante também, André, depois do desencarne de Chico Xavier, muitas coisas que estavam sendo ocultadas começam a vir a lume. Por exemplo, certa vez o Chico pede a uma pessoa muito ligada à família de André Luiz, para que pudesse, então, ver a possibilidade de retratar um quadro com Carlos Chagas.
E esse quadro demorou para sair, é verdade, mas saiu um quadro belíssimo. E é interessante que a pessoa então foi levar o quadro a Chico Xavier. E Chico então destinou esse quadro a uma grande amiga e ele coloca atrás do quadro realmente falando, colocando com a sua letra de que Carlos Chagas seria o nosso querido André Luiz. Né? Isso é um testemunho real de Chico Xavier. O que o André relata para nós são coisas muito importantes. Por quê? Porque, logicamente, a família de Carlos Chagas, naquela altura, estava toda encarnado ainda. Ou seja, todos eles estavam militando num corpo físico. E, logicamente, para não ter problemas familiares, como o caso de Humberto de Campos, que trouxe ao Chico um grande aborrecimento, logicamente, um dos seus rompimentos com a Federação Espírita Brasileira foi também por conta disso. Porque a família de Humberto de Campos perdeu, só que o Chico teve que contratar um advogado, a federação também contratou um advogado, e por incrível que pareça, a federação quis que o Chico pagasse os advogados. Logicamente, o Chico não ficava com um centavo desses livros, e nem o Chico nem o Valdo acharam justo essa decisão. Foi quando então começaram a publicar os livros pela Comunhão Espírita Cristã. É verdade, mas durante ainda alguns anos depois, o Chico continuou publicando livros pela Federação Espírita Brasileira. E relembramos também, neste caso, da necessidade do anonimato de Carlos Chagas, porque um dos filhos de Carlos Chagas, o Carlos Chagas Filho, que seguiu o mesmo caminho do pai, foi também professor universitário da área de medicina, também foi médico, foi cientista. Durante muitos anos, ele foi o dirigente-mor no Vaticano. Então ele tinha um alto grau, uma alta patente dentro do Vaticano estudando partes científicas. Então, para prevenir a família, como Emmanuel mesmo fala no prefácio do livro Nosso Lar, quem procura o antigo médico não vai encontrar. O livro Nosso Lar, o Chico dizia que é um livro truncado. Muitas partes foram ocultas da vida de André Luiz exatamente para que não houvesse a descoberta naquele momento de quem o era. Então, tanto o Chico Xavier quanto o Valdo Vieira, é interessante que o Valdo também tinha uma grande ligação com o espírito de André Luiz, ao ponto dele ser formado em odontologia, em determinada altura da sua vida, a pedido do espírito de André Luiz, Valdo Vieira também estuda medicina em Uberaba. Então, um dos motivos do Valdo Vieira ter se tornado médico foi um pedido do espírito de André Luiz para que eles juntos pudessem trabalhar. É uma pena que esse nosso irmão desviou do caminho, porque era um companheiro que fez muita falta quando deixou as fileiras do espiritismo. É verdade. Outro fato muito interessante também, André, que nós podemos notar, é que o Brasil teve pouquíssimos cientistas que passaram pelo Brasil até então. Então, na verdade, durante muito tempo, como o Chico falava que era um grande cientista, nós tínhamos duas possibilidades. Sempre a possibilidade de ser Carlos Chagas e a outra possibilidade de ser Oswaldo Cruz. Também teve a outra personalidade, o Esposel também, levantaram em tona a possibilidade. Porque, na verdade, eram poucos os cientistas que passaram na Terra. Então, houve essa necessidade de ocultar um pouco a verdade sobre a vida desse espírito. Eu tive a oportunidade de receber do filho, não dele propriamente, mas de uma amiga da família de Carlos Chagas. Eu tive a oportunidade de receber um livro que foi feito uma tiragem muito pequena pelo Centro Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. O título chama Meu Pai. Foi um livro escrito por ele, pelo filho de Carlos Chagas, com todos os seus detalhes biográficos. E a gente, lendo esse livro, percebe, André, a grandiosidade que foi Carlos Chagas. Vamos então ler o último parágrafo para encerrarmos o nosso prefácio. Emmanuel nos fala: se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva
e rogando socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, dia 13 de maio de 1945. Que beleza essa mensagem, não é? 13 de maio, datas tão importantes para os brasileiros, para os portugueses, não é? 13 de maio, onde nós comemoramos datas tão sublimadas no Brasil, em Portugal. E nós poderíamos afirmar que Emmanuel foi excessivamente cuidadoso nessa mensagem e cauteloso em nos trazer essa revelação. Logicamente, uma revelação de que é importante termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eis que Jesus dizia, eis porque falo em parábola, porque vendo não veem, ouvindo não entendem. Interessante, né, André? É verdade. E o Brasil, que tem uma história curta, pouco mais de 500 anos, comparado com a China, comparado com um país asiático, um país europeu, é interessante que poderíamos alencar que dia 13 de maio, para nós, os brasileiros, é uma das datas, para não dizermos a mais importante, uma das mais importantes, porque a 13 de maio de 1888, nós tivemos a princesa Isabel decretando a abolição da escravatura. A escravatura, sem sombra de dúvida, é um dos capítulos mais dolorosos que nós tivemos na nossa história. Então, é uma data que nós devemos exaltar sempre. Queridos amigos, estamos encerrando o prefácio do livro Missionários da Luz, esse estudo da obra de André Luiz. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe a todos. Um beijo em seu coração.